Renan, eu queria continuar aí a sua fala, né, com relação a fundo eleitoral e fundo partidário. Eu queria fazer uma colocação que é a seguinte, né? O deputado Kim, né, na última eleição, ele recebeu aproximadamente 1.200.000 do fundo partidário do União Brasil. Agora, recentemente, a vereadora Amanda Vettorazzo recebeu mais de 1 milhão do União Brasil também, do fundo partidário. Como é que vocês pensam em irrigar uma campanha sem esse recurso, né? Porque, afinal de contas, isso provavelmente ajudou bastante a vocês terem uma candidatura forte e coesa para ter uma disputa na eleição. Como é que vocês fará, na verdade, né, sem ter acesso ao fundo partidário com o Partido da Missão? Só uma correção, o Kim não chegou a usar o fundo eleitoral. Ele até falou que, se precisar, vai usar. Mas tinha à disposição. Ele tinha à disposição, mas ele não utilizou em 2022. Vai ser um bom e velho tiro, porrada e bomba. Vamos ter que usar os nossos recursos parcos, escassos, muita criatividade, apoio da nossa base. Mas vocês não vão usar os fundos? Fundo eleitoral? Não, o fundo eleitoral nós vamos, mas ele é irrisório quando comparado com os demais, né? É estimado aí coisa de 3 milhões de reais para todas as candidaturas em todos os estados. Isso, vamos dizer, um bom deputado... Mas aquela postura que vocês tinham no passado de não usar, vocês mudaram? Não, a gente mudou ela a partir de 2000... A gente já começou a discutir internamente a partir de 2021 e a partir de 2023 a gente percebeu ela como inevitável. Tanto que a partir do congresso do MBL de 2022, o nosso público já nos pressionava, vocês têm que usar, senão vocês não vão conseguir crescer. A gente teve um resultado eleitoral muito difícil em 22 e a gente falou, a gente decidiu, fez uma série de eventos ao redor do Brasil discutindo com a militância e todo mundo falou, não, é para usar. É para usar e vamos ganhar as eleições. E o resultado foi claro. Em 2024 a gente teve um desempenho muito acima da média, a gente conseguiu eleger vereadores em capitais do Nordeste, o que pra gente era uma coisa muito difícil. As capitais do Nordeste são muito intensivas no uso de dinheiro, né? Vocês entendem o que eu quero colocar. E nós fomos, vamos dizer, muito competitivos. Ô Renan, mas da mesma maneira que vocês não utilizariam o fundo e de repente passaram a integrar esse sistema por necessidade, isso não poderia acontecer em relação à prostituição política também? Ao entrar no sistema, o Partido Missão entender que sim, ele precisaria fazer algum tipo de articulação com os partidos do Centrão para poder sobreviver? E aí? Existem articulações e articulações. A articulação política que representa a venda dos próprios valores, ela significa que o partido que você acabou de montar não tem sentido. Existencialmente ele não tem sentido. Agora, uma articulação que venha, por exemplo, vamos dar um exemplo hipotético. Eu ganho a eleição para a presidência da República em 2026. Em 2027 a gente vai ter que chamar partidos para compor, dentro dos nossos termos. Agora, os termos não têm que ser dados pelos outros partidos, porque se a gente aceitar os outros termos, a gente vai estar, igual aconteceu, por exemplo, no governo Bolsonaro, com os partidos do Centrão dando tom e você vendo escândalo com barra de ouro dentro do Ministério da Educação. Esses valores, e aí só um ponto, nós temos 11 anos de existência, a gente nunca cedeu a isso. Nesses 11 anos, o único tema que a gente corretamente percebeu, não teremos condições de concorrer, é a questão do fundo, porque nós não teremos condições. O fundo, antes ele era 1 bi, hoje ele é 5 bi. E as doações privadas raliaram por conta disso. Se você não faz uso disso, você simplesmente não participa das eleições. Eu gosto de dar um seguinte exemplo. Se eu não quiser usar o fundo eleitoral numa eleição hoje, é igual eu falar, eu não quero participar da eleição com urna eletrônica. Beleza, então nem concorra. Nem concorra na prática, né? A gente não é a favor, a gente votou sempre contra o uso do fundo, mas virou uma condição para participação hoje no jogo, infelizmente. Ô Bia, eu já vou abrir o espaço para você. O Zanini levantou a mão. Diga, Zanini. Renan, amanhã, terça-feira, será retomado o julgamento do ex-presidente Bolsonaro com a perspectiva aí de uma conclusão com a provável condenação essa semana ainda. Qual a sua opinião sobre o processo em si? Na sua avaliação, há elementos para condenar Bolsonaro por golpe de Estado, por abolição do Estado de Direito, ou realmente existe uma ditadura da toga, uma tirania, exageros, perseguição, como dizem os bolsonaristas? Como é que você e o Missão, de maneira geral, se posicionam nesse tema, que eu acho que é o tema mais relevante aí, talvez, dessa semana ou desse mês? Esse é aquele tema que, quando você tem bom senso, você apanha de todos os lados, né? Na prática, eu considero o inquérito do Alexandre de Moraes e a forma como tudo isso se deu, as investigações se deram, arbitrário, para dizer o mínimo, né? Assim, houve alguns casos envolvendo investigados no dia 8, que está, vamos dizer, conexo a essa história toda, que não tiveram direito de defesa. Isso foi cerceado a eles. Ao mesmo tempo, eu acredito nas provas, eu vi as provas, eu vi o processo, eu vi todos os elementos ali presentes. O Bolsonaro, de fato, não estava, vamos dizer, se reunindo todas aquelas 13, 14, 15 vezes com generais, com minuta e tudo isso, com provas, vamos dizer, claras sobre, aconteceu a reunião, os caras pegaram os dados do celular, as conversas, os depoimentos, para tomar um cafezinho com eles. E isso também está conectado com todas as outras ações tomadas pela equipe ao redor dele. Eu gosto muito que os bolsonistas criticam, por exemplo, não tem provas. Esse é um argumento que os petistas usavam durante a prisão do Lula
E eu acho também engraçado porque todos nós, a direita, defendemos à época a teoria do domínio do fato, quando houve a prisão dos partícipes do Mensalão, dizendo, olha, o Lula sabia, o Dirceu sabia, não adianta ele ficar fingindo que não tem prova. Hoje, esse mesmo argumento é usado mais à direita, de uma maneira, a meu ver, cínica. Tá? Então, havia elementos, mas a forma também importa. A forma não joga a favor. E aí entra o outro problema. O Alexandre de Moraes disse que tudo isso foi feito para proteger a democracia, faz parte de um conceito de democracia militante. É a democracia criando seus próprios instrumentos, anticorpos para sobreviver aos seus inimigos, é Karl Popper para cá, não sei o quê. Mas no fim do dia, continua o inquérito até hoje, os superpoderes continuam, e aí foi criada uma estrutura anômala dentro do Estado brasileiro, no topo do Estado brasileiro, que é poder em si. Se você fosse ministro supremo, você condenaria? Se eu fosse ministro do Supremo, desta forma, neste formato, como ministro, eu não condenaria. Ou seja, dito isso, eu acho que o Bolsonaro tinha que ter tido o mesmo julgamento do Lula, em primeira, segunda instância, e ele deveria ser preso. Não deveria ser condenado nesse processo pela primeira turma. Se eu for falar em termos formais, eu não condenaria. Estritamente formais. O Bolsonaro tentou um golpe de Estado. É a questão central, o Bolsonaro tentou o golpe de Estado. O problema é que, em termos estritamente formais, eu não considero que ele foi minimamente, vamos dizer, o processo em si. Ele não foi normal, ele foi um processo de exceção. A não ser que a gente considere que nós temos que ter um tribunal e um modelo de atuação por exceção. Que é isso, o argumento deles no fundo é, não, isso está, a Constituição permite, mas na prática o que a gente está vendo é a criação de um sistema próprio para defender a democracia. Isto é anômalo, isso tem que ser entendido que é anômalo. E por isso que é uma posição que eu vou apanhar dos dois lados, não é que ninguém vai concordar comigo. Na prática, o Bolsonaro tentou um golpe de Estado, todo mundo sabe que o Bolsonaro tentou um golpe de Estado. Agora, a forma importa. Muito. E mais, esse inquérito vai terminar depois? Ou a democracia vai precisar ser defendida de maneira anômala por mais anos? Anos a fio a gente vai ter que ficar vendo a democracia sendo defendida. Qual vai ser o próximo passo para a democracia ser defendida? Criação de uma polícia ligada aos defensores da democracia? Isso é um problema concreto. Foi uma caixa de Pandora que abriram. E como é que a gente resolve isso depois? Vai lá, Bia. Queria aproveitar o gancho, depois eu vou guardar a próxima pergunta, mas para aproveitar o gancho, perguntar então como o partido se posicionaria numa eventual votação da anistia, por exemplo, que foi a pauta das últimas semanas e ainda vai ser, provavelmente, já que você não condenaria o ex-presidente, mas viu provas. O Kim Kataguiri, que é o nosso deputado, ele acha que uma anistia para aquelas pessoas que, na prática, a gente enxerga que eles cometeram crimes. O Kim acha que sim, aquelas pessoas cometeram crimes, mas elas eram bucha de canhão, elas foram manipuladas pelo topo, pela cúpula, e ele acha que a cúpula tem que ter algum tipo de responsabilização. E é isso, né? Eu espero que um dia o Kim Kataguiri venha para o Partido Missão para ele ser o nosso líder na Câmara dos Deputados e aí ele tocar esse tipo de votação. Vai lá, Bruno Musa. Bom, vamos lá. Eu sei que o Bolsonaro tornou digamos, um inimigo, ou o bolsonarismo, né? Uma oposição a vocês, eu quero dizer, desde a criação, teve aquela racha como um todo. Mas eu acho legal você dar esse teu posicionamento. Eu não acho que houve tentativa, eu não acho que houve sequer tentativa. Pode ter tido uma ideia, mas isso na Constituição brasileira não seria crime. Então eu acho legal separar as ideias, porque virou oposição, não virou oposição, defender o que deve ser defendida, a Constituição como um todo no Brasil. Você vê como fundador de um partido e de um movimento, alguma chance no curto prazo de um partido pequeno, recém-nascido, conseguir ter algum tipo de influência para mudar esse sistema? Se eu não acreditasse nisso, eu não teria realmente tido todo esse esforço, porque olha, isso foi difícil. O Bolsonaro tentou montar o partido e não conseguiu. O esforço que nós tivemos foi colossal. Colossal. A gente fez o impeachment da Dilma, foi um dos grupos que liderou o impeachment. Na verdade, foi o principal grupo de rua a liderar esse processo. Não foi tão difícil quanto montar um partido. Então, a crença que a gente tem que ter que a gente vai conseguir mudar o Brasil é uma crença muito férrea. É uma crença, não diria messiânica, porque eu não trabalho com política nesses termos, mas eu diria que é uma crença geracional. Eu acho que o time de rapazes e moças fez para montar esse partido só aconteceu porque a crença neles é justamente de que a gente vai conseguir encarar esses problemas brasileiros, não sucumbir às seduções que virão no caminho, porque as seduções da política são gigantescas. Sim. E com base nisso, fazer essa mudança geracional, fazer essa mudança histórica que o Brasil precisa ter. Vai lá, Elias. Aproveitando também, Renan, eu gostaria de perguntar para você com relação à possibilidade que o Missão vai ter a partir da hora que tiver oficializado como partido, né? A gente sabe muito bem que partidos fundados têm ali aquela possibilidade de troca partidária.
Eu queria saber de vocês como é que vocês enxergam isso, até porque existe uma cláusula de barreira o ano que vem que vai ser bem restrita, né? 13 deputados, 9 estados, né? 2,5% de votos válidos, enfim, é uma conta difícil para se chegar, tanto que muitos partidos aí hoje não teriam mais acesso a essa cláusula de barreira. Existe essa possibilidade do Missão abrir para deputados de outros partidos vir e existe também a possibilidade de uma federação do Missão para poder atingir essa cláusula de barreira? Só um ponto. Antigamente era possível isso, não é mais possível porque abusaram dessa possibilidade. O Partido da Mulher Brasileira, à época, fez um puxadinho criativo ali e aí depois foi proibido. Mas nós não saímos convidando, como não estamos convidando por aí a esmo. A ideia de passar da cláusula de barreira a qualquer custo significa que a gente se tornaria, vamos dizer, amorfo rapidamente. Nós não queremos fazer. O nosso objetivo é justamente firmar nossa marca nessas eleições. Esse espaço que a gente tem agora, vai para participar numa eleição, eu usaria para chamar, por exemplo, sei lá, o Kim Kataguiri, né, que naturalmente é um cara da MBL, não esconde de ninguém, acho que ele já também não está escondendo de ninguém, e outros, talvez, o ministro Sérgio Moro, por exemplo, eu gostaria de fazer um convite para ele, né, ele vai concorrer para o governo do Paraná, pode ganhar as eleições do Paraná, inclusive é o favorito para vencer as eleições do Paraná, talvez seria um cara que faria sentido aqui conosco, ele vem fazendo um bom mandato como senador, mas nomes no parlamento hoje não tem, então nós vamos ter que concorrer nas eleições, vou te falar aqui de maneira bem clara, na cara e na coragem. E eu acho que, dadas as limitações que nós vamos impor a certos parlamentares, no sentido de que o cara que vai chegar e falar, não, eu vou chegar, mas eu vou votar aqui no meu estado de um jeito, no meu estado de outro. Eu já ouvi muito. Vieram parlamentares conversar comigo e falaram, não, ó, eu monto o partido aqui no estado aqui pra você, fique tranquilo, vai ser incrível. Cara, eu não tô afim que você faça isso. A gente já montou o partido e você não precisa trazer essa estrutura. Não, mas aqui eu vou apoiar o cara. Não vai apoiar. A gente vai ser bem estrito nisso. E precisa ser. Se a gente não estabelecer, vamos dizer, essa ortodoxia e essa crença nas ideias, a gente vai passar qual mensagem para as pessoas que se mataram coletando assinatura pra gente? A mensagem de que, no fundo, só o partido estava vendo. Não é a nossa ideia. Quer falar algo, Bia? Eu ia perguntar, então vocês estão dispostos, por exemplo, a abrir mão de talvez ter várias candidaturas no ano que vem em prol da ideologia do partido, em segurar mais um pouco para o partido realmente acontecer? Não, a gente vai ter muitas candidaturas, mas o que a gente vai fazer nós não vamos ficar trazendo políticos de fora a qualquer custo com o objetivo de passar a cláusula de barreira. Todo mundo sabe que todos os partidos estão desesperados para passar a cláusula de barreira. Essa eleição vai ser muito difícil. E aí eles estão federando, estão se juntando, tá rolando uma confusão. Nós não vamos concorrer com essa pressão. Nós temos que apresentar uma ideia de Brasil diferente. Esse é o nosso objetivo. Esse foi mais um corte aqui do Somos Amarelo. Se você gostou, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Deixe o like. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!